Milionário aceita casamento arranjado e fica chocado ao rever seu primeiro amor. Henrique Alvarenga, CEO de uma das maiores empresas do país, parecia controlar o mundo inteiro em suas mãos. Mas naquela manhã, no imponente salão do casarão de família, algo escancarou uma brecha que nem ele imaginava existir. As paredes decoradas com quadros antigos, os lustres dourados refletindo a luz suave do sol e os sussurros apreensivos da alta sociedade criavam um clima pesado, quase pesado demais para ele. O motivo? Uma cláusula insana no testamento do pai, um velho empresário rígido, que exigia: Henrique precisava casar-se, à força, e não com qualquer mulher. Uma total estranha aparecera de repente na sua vida, imposta como futura esposa. O coração de Henrique batia forte, suando frio. Tudo parecia um jogo macabro, uma armadilha do destino. Ele ajeitava desesperadamente o terno na espera da noiva. O tempo corria e a ansiedade cobria cada centímetro da sala. Então, ela entrou. O silêncio explodiu. Naquela mulher de vestido branco, Henrique reconheceu um rosto que ele jurara ter enterrado no passado. Mariana. A doce Mariana dos 17 anos. Primeiro amor que a vida e a família lhes roubaram com mãos duras. Que agora emergia ali, real à sua frente. O choque invadiu o corpo, as pernas bambas que ameaçavam ceder, o nó cruel na garganta, um frio cortante serpenteando pela espinha. Os olhos dela, brilhantes e assustados, também o buscavam, incrédulos. Era impossível que o destino brincasse assim. Era um duelo silencioso de memórias. Tardes de risos no parque, promessas veladas entre mãos trêmulas, o turbilhão de sonhos interrompidos pela rigidez dos pais e pela obrigação de esquecer. Mas o estranhamento não parava aí. Sussurros começaram a se espalhar entre os convidados. Murmúrios ansiosos, olhares confusos. Alguns se perguntavam se aquilo era jogo político, escândalo ou pura loucura. Será que ele vai mesmo? Ouviu-se alguém comentar às pressas. Enquanto a cerimônia avançava, Henrique sentiu o peso esmagador de tudo o que estava por trás daquela união. A responsabilidade familiar, as expectativas sufocantes e agora o medo de enfrentar um passado que parecia disposto a engoli-lo vivo. Mariana, por sua vez, mantinha uma tensão sutil, os dedos acariciando a barriga que escondia uma notícia ainda mais difícil. Estava grávida. E mais um choque. Ela não queria viver sob o mesmo teto de negócios e festas. Queria cuidar do centro veterinário que havia fundado. Um sonho humilde e puro, longe daquele mundo de luxo e pressões. Era um conflito gigante. Responsabilidades versus sonhos pessoais. Tradição versus liberdade. Naquele momento, os olhares se cruzaram. O silêncio apertou, como se o tempo parasse, para eles sentirem o peso de tudo o que restava para decidir. Palavras não ditas voavam no ar, ameaçando explodir. Henrique segurou a mão dela com força, e sob uma árvore que testemunhou seus primeiros encontros de juventude, um dilema aflorava. Será que o amor, enterrado por anos, resistiria a essa tempestade? Será que conseguiriam achar um caminho entre desejos, obrigações e o medo do futuro? O coração dele disparou outra vez, a dúvida apertando como punho fechado. Henrique se perguntou, num sussurro quase inaudível: será que vale a pena tentar de novo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Henrique segurava a mão de Mariana sob aquela árvore, uma sensação de eletricidade percorria o ar, como se o tempo tivesse parado por um instante. Mas a calma foi abruptamente cortada quando um grito ecoou pela sala. A porta do salão se abriu com um estrondo, revelando um homem de cabelos desgrenhados, com olhos arregalados e expressão descontrolada. Era Pedro, o melhor amigo de Henrique, que avançava com desesperação. Henrique, você precisa saber de algo. Rápido. A voz dele era tão tensa que parecia rasgar o ar. Mariana fez uma expressão confusa e Henrique sentiu seu coração acelerar. O que está acontecendo, Pedro? Ele perguntava, a angústia transparecendo. Seu pai, meu Deus, ele não era o que você pensava. Pedro parou, ofegante, como se as palavras estivessem se prendendo em sua garganta. Os convidados começaram a murmurar, a tensão aumentando, como uma tempestade prestes a desabar. Fala logo, Henrique exigiu, a voz grave, o medo misturado à adrenalina. Mariana olhava entre eles, seu olhar se tornando cada vez mais confuso e alarmado. Eu descobri algo nas suas contas, algo sobre o testamento. Pedro balançou a cabeça, tentando reunir coragem. Ele fez isso como uma forma de encobrir um grande segredo. A mulher com quem você está prestes a se casar não é apenas uma estranha para você. Ela é parte de um esquema muito maior. Vários negócios sujos e falcatruas. E, é mais do que isso. Ela é uma herdeira. A sala estava em choque. Henrique sentiu as pernas fraquejarem. Herdeira? Como assim? O que você está dizendo? E então a revelação explodiu como um tiro. Ela é filha de um rival de seu pai, uma família que ele destruiu anos atrás. Eles querem vingança, Henrique. Este casamento não é só sobre você, é sobre recuperar o poder. Os olhos de Mariana se arregalaram, e ela abriu a boca para dizer algo, mas as palavras não saíram. O silêncio era ensurdecedor. Os convidados estavam em estado de choque. Uma conversa sussurrada, preenchendo o ar pesado, enquanto a realidade do que foi dito começava a se estabelecer. Henrique sentiu o chão desabar sob seus pés. Ele olhou para Mariana, sentindo uma onda de desespero e traição. É verdade? A pergunta saiu como um sussurro, mais um apelo do que uma acusação. Mariana parecia atordoada. Henrique, eu não sabia. Eu só queria começar de novo. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas a confusão em seus olhos refletia a dor daquela revelação. Os murmúrios começaram a aumentar, um burburinho de reações, alguns convidados trocando olhares horrorizados. Isso é um escândalo. Ninguém pode acreditar. As famílias vão se destruir. O ambiente fervilhava enquanto Henrique lutava para processar as palavras de Pedro. Então, no meio de todo o caos, uma ideia formou-se em sua mente, um pensamento quase aterrorizante. E se ele estivesse partindo de um lugar errado? E se por trás de toda aquela revelação houvesse algo ainda mais sombrio que estava sendo escondido? O nó na garganta de Henrique apertou, e ele começou a questionar tudo o que soubera. O coração dele disparou outra vez, repleto de dúvida e confusão. O amor que acreditava ter reencontrado agora era ofuscado por uma sombra pesada. O destino estava sendo desenhado, uma teia de segredos envolvendo todos. Ele olhou para Mariana, e então suas mãos estavam tremendo. Precisamos descobrir a verdade, antes que seja tarde demais. Mas a sala estava à beira do colapso.
o futuro deles incerto e turbulento. E assim, no meio daquele escândalo, a única coisa que Henrique conseguia pensar era: o que mais está escondido? Henrique olhou para Pedro, sua mente girando com a revelação. A pressão do momento era intensa. O que mais ele não sabia? O que mais sua família escondia? Sentia o coração batendo no peito como um tambor ensandecido. Olhou para Mariana, o desespero pintando seus rostos. Antes que isso fique pior, disse Henrique, a voz entrecortada, precisamos entender isso agora. Pedro, ainda ofegante, balançou a cabeça, nervoso. Henrique, eu procurei seus arquivos, suas contas, e encontrei algo mais. Na verdade, isso está muito mais enraizado do que você imagina. Um murmúrio correu pela sala. Os convidados, a princípio atordoados, começaram a reagir. Algumas mulheres levaram as mãos ao rosto. Homens trocavam olhares preocupados. Vou falar em particular, disse Henrique, puxando Pedro para um canto, longe dos olhares curiosos. O que você encontrou? Não é só a Mariana. Aqui é uma complexidade de segredos. Tem um ativo que seu pai salvaguardou, um investimento que vale bilhões. Pedro parecia quase em pânico. E a parte mais louca, há uma cláusula que a associa diretamente ao casamento. Henrique franziu o senho. Como assim? Se o casamento não ocorrer, esse ativo será transferido de volta para a família do rival. É um jogo sujo, Henrique. Eles não querem apenas vingança. Querem recuperar um império. O impacto da revelação desmoronou ainda mais o controle que Henrique pensava ter. Olhando de volta para Mariana, a quem ele quase tinha recusado por causa de um passado inatingível, tudo parecia estar se desenrolando em direções opostas e sombrias. Ela estava prestes a ser obrigada a se tornar uma peça em um tabuleiro de chess que nem ela conhecia. Precisamos descobrir como essa história começou. Henrique disse, sua voz agora mais firme. O rosto de Pedro estava determinado, mas angustiado. Enquanto isso, Mariana os observava, a tensão crescendo em seu peito. O que está acontecendo? O que você está escondendo de mim? Ela indagou, a fragilidade em sua voz revelando toda a dor daquela situação. Henrique hesitou, o olhar desviando. Mas a verdade era mais urgente agora. Mariana, não é só um teste de amor ou destino. Sua presença aqui envolve muito mais do que um passado romântico. Seu pai, ele está atrás de algo que pode acabar com tudo. Não, não pode ser. As lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana, como se cada uma delas carregasse um fragmento de sua esperança. Não posso ser parte disso. De repente o salão vibrou com um grito estridente. A música cessou e um homem de terno escuro irrompeu pela porta, trazendo uma atmosfera de crime. Parados! Todos vocês estão sendo acusados de conspiração financeira. O choque paralisou a sala. Olhares confusos foram lançados entre famílias e amigos. O homem, com um cartão na mão, parecia ter vindo do nada, e sua voz ecoava como um trovão em meio ao caos. Quem é você? O que você quer? Gritou Henrique, tentando processar a nova intrusão. Eu sou o investigador responsável por um caso que conecta as suas famílias, disse o homem, olhando diretamente para Mariana. E você, minha senhora? Tem um mandado de captura. O tempo parou. O chão parecia desabar sob Henrique. Tudo estava prestes a mudar, e com isso, o futuro deles. Mariana olhou com terror, seus olhos refletindo tudo que estava em jogo. Mas por quê? Ela murmurou, enquanto o peso da verdade começava a se desdobrar ao seu redor. Agora, tudo parecia envolto em um mistério ainda mais complexo do que Henrique poderia imaginar. Como uma teia que se emaranhava sem escolha, a situação remetia a um ponto sem retorno.
O que mais está escondido? Foi a única pergunta que ecoou na mente de Henrique, enquanto o pânico começava a dominar a cena. Henrique olhou para o homem de terno escuro, a ansiedade pairando no ar como uma espessa nuvem de tempestade. Mandado de captura? Que loucura é essa? Gritou, sua voz tremendo de indignação. Os convidados começaram a murmurar novamente, inquietos, enquanto Mariana gelava ao seu lado. O coração dela pulsava frenético, cada batida ecoando um pedido silencioso por compreensão. Você não pode fazer isso. Ela se virou para o investigador, a voz embargada. Eu não tenho nada a ver com isso. Silêncio! Ele gritou, de um jeito tão autoritário que até os mais ousados se calaram. As leis estão em vigor, e você é parte de um esquema que vai muito além do que imagina. Mariana recuou, os olhos arregalados, enquanto um frio cortante a envolvia. Não pode ser verdade. Eu só queria uma nova vida. Não sou como eles. Como quem? Henrique interveio, seu tom impetuoso. O que isso tudo significa? Você está envolvida em algo que não entende? O investigador balançou a cabeça. Apenas ouça. Seu pai, Mariana, ele não é quem você pensa que é. Há anos ele acumulou dívidas, se aliou a pessoas perigosas, e seu casamento com Henrique era a única maneira de salvá-la. O pânico tomou conta da sala. Murmúrios nervosos se espalharam. O que estava acontecendo? Uma mulher ao fundo soltou um grito e desmaiou, o caos a envolvendo como uma sombra. Os convidados começaram a se afastar, alguns tentando entender o que estava acontecendo, enquanto outros trocavam olhares de horror. Não, pai! Mariana gritou, suas lágrimas agora liberando uma torrente de desespero. Eu não quero isso! Não posso me casar com ele! Não desse jeito! Mas o investigador não se deixou abalar. Quando seu pai viu tudo isso acontecer, ele fez um pacto. Ele queria se vingar da família de Henrique. Uma vingança cega. O que ele fez não é só financeiramente insano, é uma traição também. Henrique sentiu um peso esmagador em seu peito. Mariana, você precisa me dizer a verdade agora. O que você sabe sobre seu pai? Eu não sabia de nada disso. Ela soluçou, seu rosto coberto por lágrimas. Ele nunca me contou. Eu não sou parte disso. O investigador continuou, cada palavra sua, ressoando como um sino de alarme. Se você não se casar, seu pai estará arruinado. E isso não é só uma questão de dinheiro. A segurança dele e a sua também estão em jogo. Parecia que o tempo tinha parado. Henrique precisava de respostas, mas estava sendo dilacerado internamente. Ele olhou para os convidados, agora com expressões de incredulidade, preocupação e algumas até de deleite pelo escândalo que se desenrolava. Então, como se o universo estivesse se desmoronando, uma figura se destacou à porta. Uma mulher, com uma energia inquietante, avançou, interrompendo a cena. Sua presença era imponente. Ela parecia conhecer todos ali. Este casamento não pode acontecer, disse ela, a voz alta e firme, porque eu sou a verdadeira herdeira desse negócio. O ar ficou pesado, e todos os olhares se voltaram para ela, a expectativa cortando a sala. Henrique sentiu seu mundo desabar mais uma vez. Ele olhou para Mariana e em seus olhos havia um novo pânico. Um questionamento sobre a verdadeira natureza de quem eram, no fundo. Quem é você? Perguntou Henrique, embora soubesse que tudo poderia mudá-los para sempre. Cada revelação era um novo golpe, e a única certeza que tinha no momento era que eles ainda estavam longe de entender o que realmente estava em jogo. Henrique olhou fixamente para a mulher que acabara de entrar.
A tensão na sala aumentava, e um silêncio pesado pairava enquanto todos esperavam uma explicação. "Quem é você?" ele perguntou, a incredulidade na voz. Ela sorriu enigmaticamente. "Meu nome é Letícia, e eu sou a verdadeira herdeira da fortuna que você está prestes a perder." Os murmúrios voltaram a ecoar pelo salão, misturados a expressões de total perplexidade. Henrique sentiu o estômago revirar. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz tremia, mas ele se forçou a manter a postura. "Seu pai nunca lhe contou sobre o verdadeiro legado da família. Eu sou filha de um acordo que ele fez para salvar sua fortuna. E agora, como parte desse acordo, seu casamento com Mariana não é apenas uma questão de amor ou legado, mas uma questão de controle e poder. Eu sou a chave para a recuperação da herança." Mariana olhou para Henrique desesperada. "Eu não sabia de nada disso. Henrique, por favor, acredita em mim." Mas a realidade estava se desdobrando em camadas cada vez mais complicadas. "Espere!" Pedro interveio, tentando conectar as peças. "Se você é a verdadeira herdeira, o que isso significa para nós?" Para Mariana, Letícia continuou, sem se deixar abalar. "A verdade é que seu pai fez inimigos poderosos. Ele precisava de um sacrifício para garantir sua segurança e suas riquezas. E esse sacrifício era seu casamento." Uma onda de choque varreu a sala. As expressões se tornaram sombrias, como se todos tivessem sido atingidos por um raio. Henrique, em estado de choque, sentiu que o chão se movia sob seus pés. "Mas eu não posso simplesmente," ele murmurou, não sabendo como lidar com a nova realidade. A sala começou a murmurar novamente. "É um escândalo. Como isso pode ser verdade? Devemos chamar a polícia. É tudo uma farsa." Letícia levantou a mão em um gesto que pediu silêncio. "Se as coisas não mudarem, todos vocês vão perder mais do que imaginam. O verdadeiro poder vem desde que seu pai fez aquele pacto obscuro. A única maneira de libertar todos de suas garras é através deste casamento que não passa de uma fachada." Henrique olhou para Mariana. Agora não era apenas sobre destino ou amor. Era sobre sobrevivência. O rosto dela estava pálido, sua respiração acelerada. "Henrique, o que nós fazemos agora?" ela perguntou, quase em um sussurro. Um segurança que se aproximava de Letícia parou e olhou para Henrique. Mas ele não se importava. "Como podemos sair disso? Como posso acreditar que Mariana não está envolvida nisso?" E como se essa dúvida estivesse no ar, um novo personagem apareceu. Era sua mãe, Helena, com expressões de desespero que Henrique nunca tinha visto antes. "Henrique, você precisa ouvir." O coração dele disparou. Ele sabia que havia mais dessa história. "O que aconteceu, mãe?" Ela se aproximou, a voz trêmula. "Precisamos conversar em particular. Não é só sobre o casamento ou o testamento. Há algo que você nunca soube. Algo que pode mudar tudo." Nesse momento, uma tensão nova e pesada se instalou. Henrique sentia que a vida que conhecia estava se desmoronando, e com isso, o futuro dele e de Mariana estava mais incerto do que nunca. Ele estava prestes a descobrir segredos que seus pais guardaram, segredos que podiam acabar com tudo. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um grito cortou o ar. Uma mulher se desmaiou, e os olhos de todos se voltaram para o corpo caindo, como se um novo drama tivesse começado. O pânico se espalhou, e a única certeza que restava era que enquanto a poeira assentasse, nada mais seria o mesmo. "Eu preciso saber a verdade agora!" Henrique gritou, sua voz ecoando em meio ao caos. E no fundo de sua mente, uma pergunta se repetia. O que mais está escondido? Henrique olhou para Letícia.
a confusão e a incredulidade se misturando em seu coração. O que você está dizendo? Que pacto é esse? Estava prestes a perder o controle, a pressão crescendo à medida que todos os olhos estavam sobre eles. Mariana, com lágrimas nos olhos, mal conseguia respirar, e o ambiente carregado estava prestes a explodir. O silêncio foi quebrado quando a mulher que havia desmaiado começou a se levantar lentamente, apoiando-se em uma cadeira. Seu olhar ficou fixo em Letícia, e a sala se encheu de um ar tenso. Você não pode dizer isso. Não pode. É mentira. Sua voz tremia, mas havia uma força ali, um conhecimento que ninguém mais compartilhava. Henrique fitou a mulher perplexo. Quem é você? Sou Ana, a mãe de Letícia. E se você pensa que ela é a solução, você está muito enganado. Ela se levantou, agitada. Os aplausos nervosos da plateia eram como ondas batendo em um barco à deriva. Tudo isso é uma farsa. O seu casamento não é apenas um acordo entre negócios, Henrique. É uma armadilha. Ana gritou, e as palavras dela atingiram como um golpe. Os segredos não estariam a salvo mesmo que casassem. Letícia a interrompeu com desprezo. Você não entende, mãe. Eu sou a única que pode consertar tudo. O cerco estava se fechando, e todos se entreolhavam, aterrorizados, tentando fazer sentido da tragédia que se desenrolava. Pedro, olhando de um lado para o outro, sussurrou. O que você quer dizer com armadilha? Ana respirou fundo, tentando reunir coragem. Para manter a fortuna da família, Henrique deve se casar com Letícia. E se ele não o fizer, Mariana estará em perigo. Se ele não se casar, pode ser a causa da destruição de tudo que amamos. E o pior, podem tentar fazer algo com você, Mariana. As palavras cortaram o ar, e Henrique sentiu um frio na espinha. O que Ana estava insinuando? Um jogo mortal? Mariana estava prestes a desmoronar, pálida como um fantasma. Essa não é apenas uma questão de poder. É sobre liberdade. E todos estamos presos, disse Letícia, o tom de sua voz ecoando como um lamento. Meu pai deseja vingança, e isso pode significar a falência de 2 mundos. Isso não é sobre nós, é sobre o legado sombrio que nos foi imposto. Você está dizendo que somos marionetes? Henrique questionou, o desespero começando a transparecer em sua voz. Então, o que é real aqui? Ana olhou para o chão, onde a mulher havia desmaiado, seu próprio olhar flutuando entre a confusão e a necessidade de reação. O que não sabemos pode nos destruir. O murmúrio entre os convidados crescia, alguns já cochichando sobre deixar o salão. Mas antes que alguém pudesse se mover, os sujeitos atrás da porta se agitaram. Esperem! Gritou uma figura emergindo das sombras. Era seu pai, o homem que todos acreditavam morto, aparecendo em cena com a expressão mais aterrorizante de desespero que Henrique já vira. Você precisa ouvir o que estou prestes a dizer. Eu não sou quem você pensa que sou. O que está prestes a acontecer é pior do que todos imaginam. O pai de Henrique gritou, e o chão parecia definitivamente se desfazer sob todos eles. Henrique piscou, tentando processar a realidade distorcida diante dele. O que mais está escondido? Perguntou, enquanto a sala ardia com a tensão de um futuro incerto. Henrique encarou seu pai como se tivesse visto um fantasma. A expressão do pai estava marcada pelo desespero, e as palavras que saíam de sua boca pareciam carregar o peso do mundo. Você precisa saber a verdade, filho. Isso não é só sobre o casamento. Não é sobre dinheiro ou poder. É sobre a nossa sobrevivência. A sala inteira estava em um estado de choque. Os murmúrios aumentaram, e olhos arregalados se voltaram para Henrique e Mariana.
O que você quer dizer com sobrevivência? Henrique perguntou, a voz quase um sussurro. A pressão no peito aumentava. Cada palavra do pai era como uma gota de veneno. Mariana, você não pode confiar em ninguém aqui. Eles querem nos destruir. O pai se dirigiu a ela e as palavras soaram como uma ameaça. Mariana ficou pálida, o desespero consumindo seu olhar. Mas por quê? O que está acontecendo? Antes que o pai de Henrique pudesse responder, Letícia se adiantou. Já chega. Você não pode simplesmente aparecer e tentar mudar as regras do jogo. O pacto entre nossas famílias não pode ser desfeito. Mas a verdade começava a se destacar, nas sombras daquele salão desmoronando. A mulher que havia desmaiado começou a se agitar novamente. Vocês não entendem. Precisamos parar com isso agora. Estava em um estado de frenesi. Se alguém descobrir sobre os registros, estaríamos todos em risco. É uma questão de dias, talvez horas. O tempo está se esgotando. Henrique piscou, tentando processar o turbilhão de informações. Registros? Que registros? Ele sentiu o terror se apoderar de sua mente. O que mais você sabe? A mulher, Ana, hesitou, mas assim que o olhar dela encontrou o pai de Henrique, tudo mudou. Você não é o único que tem segredos, Sérgio. Ela disse, a voz carregada de uma verdade amarga. Não faça isso. O pai de Henrique disparou, mas o olhar dela era cortante. Segredos? O que você está escondendo de mim, pai? Henrique ficou confuso. A percepção de que as pessoas ao seu redor não eram quem pareciam o deixava tonto. Então Ana falou, cada palavra um soco no estômago. Ele não é seu pai, Henrique. Ele não é quem você pensa que é. O silêncio foi cortante. Todos congelaram, boquiabertos, sem saber como reagir. Henrique sentiu como se o chão tivesse sumido de sob seus pés. O que você quer dizer? Sua voz saiu rouca. Ele é filho do rival que você destruiu. As palavras de Ana ecoaram, e o ar da sala parecia espesso e pesado. O olhar de Henrique se voltou para o homem que o criou. Uma mistura de desilusão e raiva surgindo. É mentira! Você é meu pai! Gritou, como se a negação pudesse mudar a verdade. E a única forma de você não ser exposto é se casar com Letícia. Ana completou, os olhos eletrificados por uma força incontrolável. Eles nunca te deixarão em paz, Henrique. Você é uma parte do jogo, um peão em uma disputa muito maior. Mariana começou a chorar, as lágrimas escorrendo por seu rosto. A ideia de que tudo ao seu redor era uma encenação a despedaçava. A tensão era palpável, e Henrique virou-se para Letícia, buscando um semblante de esperança. O que devemos fazer agora? Precisamos nos unir, Letícia disse, seu tom mais sério. A luta não é entre nós. Precisamos descobrir a verdade sobre nossos pais antes que o tempo se esgote. Se eles estão realmente conspirando, precisamos de uma prova. Isso não vai acabar bem, Pedro murmurou, a ansiedade profunda no olhar dele. Henrique olhou para Mariana, o desespero refletido em seus olhos. Está tudo em jogo agora. E o que mais está escondido? As palavras formavam um eco em sua mente. A situação estava mais complexa do que ele jamais poderia acreditar. O destino os aguardava, e uma decisão precisava ser tomada, antes que o caos se instalasse de vez. Henrique encarava seu pai, a confusão e a incredulidade misturadas no olhar. Você não está falando sério, gritou, sem acreditar nas palavras que ecoavam por toda a sala. A verdade parecia pesada demais para ser suportada. Mariana estava ao seu lado, em choque, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A revelação de Ana repercutia, fazendo com que o chão sob seus pés parecesse instável. Calem-se todos! O pai de Henrique gritou, a voz tremendo com a intensidade da revelação. Se você soubesse, Henrique, você entenderia que fiz o que fiz para proteger todos nós.
mas ninguém parecia disposto a ouvir. A sala estava em alvoroço. As famílias, anteriormente unidas por sorrisos e cumprimentos, agora trocavam olhares de horror e desconfiança. Os murmúrios aumentaram. Que escândalo! Como isso é possível? Ninguém pode acreditar. E então, como se todas as emoções represadas fossem explodir, a mulher que havia desmaiado se levantou de repente, olhos arregalados e expressão determinada. Eu sei a verdade. Eu sei algo que pode mudar tudo. Todos pararam para olhar para ela. Henrique sentiu aquele momento carregado de esperança e desespero. O que você sabe? Perguntou, a respiração ansiosa. Há anos no subsolo do meu escritório, eu escondi documentos sobre os negócios da sua família. São provas de que Antônio, seu avô, fez um trato com pessoas perigosas. A vingança, Henrique, não é só da família de Mariana, é de todos nós. A mulher olhou para ele, com um olhar que poderia desconstruir mundos. O ar pareceu desaparecer por um instante. O que você quer dizer com isso? Henrique indagou, um nó se formando na garganta. Ela se virou para Mariana. Tem um jeito de você escapar disso. O que uniu nossas famílias não é apenas a traição, mas um conluio que época, quando as alianças foram formadas para proteger nossos legados. A pressão aumentava, e Henrique mal conseguia acompanhar. Eu só espero que você não tenha mais a perder. A sala estava tão silenciosa que virou um imã de atenção. Henrique olhou para Mariana, cujos olhos eram reflexos de uma tempestade. Todo esse tempo. O que ele acreditava ser amor poderia, na verdade, ser competição entre famílias, mas Letícia não estava disposta a se deixar abalar. Cale-se. Se isso for verdade, precisamos de um plano. Você não entende que as consequências disso afetarão a todos. Ela falava com uma intensidade que quase fazia Henrique sentir que estava em um filme. Nesse momento, um barulho súbito cortou o ar. A porta do salão se abriu violentamente e um grupo de homens de terno escuro entrou, os rostos fixos e esmagadores. Está preso, Henrique Alvarenga! Gritaram em uníssono, e o estômago de Henrique despencou. Mas o que está acontecendo? Ele perguntou, o coração disparado. Ele estava perdido em meio a tantas reviravoltas. A sala virou um mar de vozes e acusações. Olhares perplexos e cheios de julgamento se viraram para ele, e a indignação logo deu lugar ao medo. Henrique se virou para Mariana e Letícia, sua mente correndo. O que era real? O que era um embuste? O choque estava por toda parte, e ele sentia a responsabilidade esmagadora de uma tempestade se formando ao seu redor. Ele sabia que a confusão só aumentaria. O que mais estava escondido? E quando a verdade finalmente emergisse, quem sairia dela ileso? Henrique mal tinha tempo para processar a revelação cortante de sua mãe, quando um grupo de homens de terno escuro avançou, interrompendo tudo com vozes autoritárias. Henrique Alvarenga, você está preso! O corpo dele reagiu automaticamente com um impulso de defesa. Os olhares na sala se tornaram armas afiadas, cortando a atmosfera tensa. Mariana, assustada, agarrou seu braço. Eles não podem fazer isso. O desespero em sua voz era palpável, o medo dela se espalhando como um acidente de percurso. Mas do que vocês estão falando? Henrique questionou, confuso e aturdido. Eu não fiz nada de errado, mas aqueles homens pareciam determinados, olhos frios como aço. Não há como você escapar do que está acontecendo aqui. Vamos levá-lo agora. O pânico tomou conta de Henrique, e em um ímpeto desesperado, ele virou-se para Letícia. Você precisa ajudar. Não pode deixar que isso aconteça. Mas antes que ela pudesse reagir, um grito ensurdecedor cortou o ar. Parem! Isso não pode acontecer! Era Ana,
a mãe de Letícia, que havia se reerguido após seu desmaio. Sua expressão transbordando fervor. Não sabemos tudo ainda. Ele não deve ser preso. Os homens hesitaram por um segundo. Os olhos deles mudaram para Ana. Foi o tempo suficiente para um estrondo ecoar da porta do salão. A porta voou para trás e uma mulher notavelmente elegante entrou. Seu cabelo longo e negro brilhava como um manto e sua presença dominava todo o espaço. Com um sorriso enigmático, ela avançou, parecendo genuinamente entusiasmada com a cena. Ah, que confusão adorável! Fico tão feliz por estar aqui. Henrique congelou, o coração batendo freneticamente. Quem é você? A voz dele transparecia incredulidade. Sou Isabelle, disse ela com um tom de voz melódico. A verdadeira capitã do navio, ela piscou. Mariana e todos os presentes a observavam, confusos. O que você quer dizer com isso? A pergunta ressoou na sala como um eco. Isabelle deu um passo à frente, com uma confiança que parecia inabalável. Todas essas histórias familiares, segredos, eles não são mais que um jogo de xadrez. E adivinha? Você, Henrique, tem um papel importante que nem sabia que tinha. Cada palavra dela parecia uma flecha certeira. Que papel? Henrique perguntou, uma sensação crescente de medo se estabelecendo. Uma nova suspeita brotava em sua mente, um nó se apertando em seu peito. Se você fosse apenas o filho de Sérgio, não estaria aqui agora, certo? O tom dela era provocador. Porque você é. Você é mais do que um alvarenga. Você é um legatário de uma fortuna que nunca soube que possuía. E essa fortuna não é apenas dinheiro, mas poder. Chega! Gritou o pai de Henrique, desesperado. Mas Isabelle não se calou. Henrique, você precisa saber a verdade. O que Sérgio fez para proteger seu nome envolve a minha mãe. E você, querido, é uma parte pivotal de tudo isso. Você não faz ideia da bomba que é sua verdadeira origem. O salão enrijeceu. Os rostos se tornaram máscaras de espanto. O que você quer dizer? O desespero de Mariana crescia e o pânico começou a pulsar por suas veias. Você não conseguirá escapar. A única maneira de salvar a si mesmo e a todos aqui, Isabelle disse, é abraçar seu legado. E se você não fizer isso rapidamente, verá que as sombras que seguiram sua família estão prestes a reivindicar um resultado mortal. Eles estão mais perto do que você imagina. Um silêncio absoluto pairou, quebrado pela ansiedade coletiva que havia se instalado. Os convidados começaram a sussurrar, buscando entender a dimensão do que havia sido revelado. O coração de Henrique disparou novamente e ele se sentiu como se estivesse prestes a desabafar sob o peso de tantas verdades desgastantes. Através dos murmúrios, a única pergunta que ecoava em sua mente era: o que exatamente estava escondido? E no final, quem realmente era ele? Henrique sentiu o peso das palavras de Isabelle, como se cada uma delas fosse uma pedra jogada em seu peito. Ele olhou desesperado para Mariana. Eles estão nos usando. Temos que lutar juntos. A tensão no ar era palpável, e todos ao redor sentiam que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. É verdade, precisamos unir forças, Letícia concordou, sua determinação resplandecendo. Nossos destinos estão interligados de uma maneira que não compreendemos totalmente. Se não trabalharmos juntos agora, seremos engolidos por essas sombras. Os homens de terno estavam com expressões confusas, mas a pressão estava começando a afetá-los. Senhor, precisamos levá-lo, um deles insistiu, mas Ana interveio com fervor. Não,
Não até que todas as verdades venham à tona. Todo mundo olhava para o pai de Henrique, tentando decifrar seu próximo movimento. Ele finalmente respirou fundo, o rosto marcado pelo peso do segredo. Tem razão, Ana. A verdade deve ser revelada. O que mais escondi de você, meu filho, é que somos todos parte de um jogo muito maior do que imaginamos. Henrique sentiu seu mundo se despedaçar ainda mais. Ele nunca havia se sentido tão perdido. O que você quer dizer com isso? Fale! Ele estava quase implorando. E então o pai começou a revelar os detalhes obscuros de um pacto há muito tempo feito. Enquanto os olhos de todos estavam fixos nele, um novo grito cortou a sala. Era a mulher que havia desmaiado, agora de pé, sua voz tensa reverberando por todo o salão. Se não unirmos nossas forças, esse ciclo de ódio nunca terminará. A única maneira de nos livrarmos do passado é confrontá-lo, e isso inclui você, Henrique. O coração dele disparou. Eles precisavam encontrar as provas que Ana mencionou. Vamos juntos. Não vamos permitir que nossas vidas sejam controladas por segredos do passado. Henrique exclamou, sentindo um sopro de esperança em meio ao caos. Mas e se não houver uma saída? Mariana perguntou, o desespero inundando seus olhos. E se estivermos apenas criando mais problemas? Ela sentia o peso das expectativas, e cada palavra dela era um peso no espírito de Henrique. Precisamos tentar, Letícia insistiu. A união é nossa única chance. Vamos atrás das respostas. E foi nesse momento, uma determinação coletiva começou a se formar, preenchendo a sala com um novo propósito. O futuro deles ainda era incerto, mas aquela união poderia ser a chave. Então, com uma voz firme, Henrique olhou para todos. Estamos juntos nessa. Não importa o que venha pela frente. Lutaremos para desvendar a verdade. Juntos, eles se uniram, cada um determinado a enfrentar o que quer que estivesse reservado. O grupo começou a se dispersar, conversando rapidamente sobre seus próximos passos. Há uma tensão no ar, mas agora havia também um fio de esperança. A sala estava cheia de murmúrios animados, enquanto Henrique sentia a adrenalina percorrer suas veias. Após a confusão, ele segurou a mão de Mariana. Vamos, o que fazemos agora é por nós. Com um último olhar, ele percebeu que todos estavam a bordo, dispostos a lutar contra o que quer que estivesse escondido. E assim, enquanto a tensão ressoava, uma nova jornada começava para Henrique e Mariana, em busca de um futuro que ninguém poderia prever. Antes de irmos, eu preciso te fazer um pedido urgente. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas, ok? Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam isso. Também quero saber de você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final chocante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos construir essa comunidade.